reino de Israel, do reino do norte, né? O reino do norte foi tomado pela Síria em 722 a.C., né? E o reino do sul permaneceu por mais um tempo antes da queda, da tomada pela Babilônia, provavelmente por causa do reinado de Ezequias, né? E é isso que nós vamos estudar nessa lição, né? Mas como nós já fizemos em lições anteriores, nessa também nós vamos precisar primeiro contextualizar o reinado de Ezequias, né? Retomando a sequência que nós vimos estudando dos reinos de Judá, desde a última lição, que foi a lição de número 9, que por sinal fui eu que dei aula aqui, né? Porque nós precisamos cobrir os saltos que o comentarista da lição fez, né? Os irmãos já que estão frequentes na escola dominical sabem. Nós tratamos nesse trimestre dos 2 livros dos reis. São 2 livros extensos, né? Em 13 lições, obviamente, não seria possível tratar de todo o conteúdo dos livros dos reis. Então, o comentarista selecionou alguns pontos, somente alguns pontos. Então, nós vamos, na medida do possível, cobrir esses saltos que ele deu para tentar contextualizar o reinado de Ezequias, né? Na lição 9, nós estudamos o reinado de Joás. E na sequência, na lição 10, nós voltamos ao reinado do norte, né? Onde estudamos a queda do reinado do norte. Então agora nós voltamos à lição, ao reinado do sul, né? Então nós vamos retomar a história desde o reinado de Joás, que nós vimos na lição 9, para tentar entender o reinado de Ezequias, né? Há um período de 86 anos entre a lição 9 e a lição atual. Tá? Entre o último reinado que nós estudamos, a morte de Joás, até a assunção de Ezequias no trono de Judá, tem um período de 86 anos. Tá? Como nós vimos na lição 9, Joás foi morto numa conspiração pelos seus próprios servos, consequência da sua impiedade, né? Sobretudo por causa do assassinato de Zacarias, que era o filho do sacerdote Joiada, dentro do templo. Então Joás foi morto. Com a morte de Joás, o seu filho Amazias foi colocado no trono de Judá. Amazias reinou 29 anos e começou bem o seu reinado. Matou os conspiradores que tinham matado seu pai, né? E notem que ele não matou os filhos dos conspiradores, cumprindo a lei de Moisés. Era a determinação que cada pessoa morresse pelo seu pecado. Não havia razão para matar os filhos deles, mas era costume da época matar a família toda, né? O fulano fez uma coisa errada, matava a família toda, era costume da época. O Amazias, com esse gesto, mostrou que estava disposto a obedecer à lei do Senhor, e portanto ele retomava a disposição que o seu pai tinha abandonado de obedecer à lei do Senhor. Por essa disposição de obedecer à lei do Senhor, Amazias teve uma grande vitória contra os edomitas. Os edomitas tentaram guerrear contra ele, mas ele teve uma grande vitória. Só que Amazias não serviu ao Senhor com o coração inteiro. Logo depois dessa grande vitória militar sobre Edom, Amazias aderiu à idolatria. Passou a adorar os deuses edomitas, justamente os deuses do povo que ele tinha vencido. Veja o absurdo disso. Era um costume da época pensar-se que o povo venceu, então o Deus do povo que venceu é mais forte do que o Deus do povo vencido. Ele que tinha vencido tinha que pensar: o meu Deus é mais forte do que o Deus deles, porque afinal de contas eu ganhei a guerra, o meu Deus ganhou a guerra para mim. Só que ao invés disso, ele passou a adorar o Deus do povo vencido. Se o Deus de Judá, o verdadeiro Deus, tinha dado a ele vitória sobre os edomitas, não fazia o menor sentido ele adorar o Deus dos vencidos. Então, embora Amazias tenha se mostrado disposto a servir ao Senhor, logo ele passou a servir a si mesmo, ao seu ego, o que acabou por ser uma ruína para ele em todos os aspectos da sua vida. Ele começou a se achar grande, e aí ele desafiou Jeoás, rei do norte, rei de Israel, né? Provocando guerra contra Jeoás. Nessa guerra, Judá foi derrotado.
Amazias foi preso e Jeoás invadiu Jerusalém e saqueou Jerusalém. Amazias ainda viveu mais 15 anos depois disso. Depois da morte de Jeoás, Amazias viveu 15 anos, só que o país estava completamente devastado por causa dessa derrota militar. Então ele causou uma diminuição de Judá no sentido econômico, uma perda muito grande para Judá. Amazias acabou sendo vítima de uma conspiração, da mesma forma que seu pai, foi morto quando ele havia se refugiado em Laquis. E Amazias, então, nos traz a lição daquele que não persevera, que começa bem, mas desiste ao longo da jornada. Assim como Amazias, quem não persevera perde tudo quanto recebe ao longo da vida. Acaba na mesma situação do perdido. Ou seja, aliás, o profeta Ezequiel que fala isso muito bem, né? Você ter uma vida perante Deus e no final você desistir, é a mesma coisa que você passar a vida toda fora. Vai ser perdido do mesmo jeito. Não adianta querer alegar, mas eu te servi tantos anos. Se não perseverar até o fim, não será salvo. Só quem perseverar até o fim é que será salvo. Com a morte do Amazias, o povo colocou seu filho Azarias no trono de Judá. Azarias é também chamado de Uzias. Cuidado com isso, porque às vezes a Bíblia nos confunde um pouco nessa coisa. Você precisa ver. Um livro chama ele de Azarias, o outro chama de Uzias, mas são o mesmo rei. Tá? Então, Azarias reinou no lugar de Amazias, seu pai. Existe aqui uma suposta divergência entre o livro de 2 Reis e o livro de 2 Crônicas quanto ao tempo do reinado de Azarias ou de Uzias. Em 2 Reis 15:2 está dito que ele reinou 52 anos. Já em 2 Crônicas 26:3 diz que ele reinou 55 anos. E aí, por causa disso, muitos inimigos da Bíblia já começam a dizer que tem contradição na palavra de Deus e tal. Em primeiro lugar, não tem contradição nenhuma. A verdade é que houve um período em que Azarias ou Uzias não pôde efetivamente reinar porque ele estava leproso. E aí o seu filho reinou junto com ele. O filho Jotão foi reinar junto com o pai. O pai era rei, mas quem reinava de fato era o filho Jotão. Então o livro de 2 Reis conta apenas o tempo que ele reinou efetivamente, 52 anos. Já o livro de 2 Crônicas conta o tempo em que ele foi rei, mesmo nesse tempo em que ele reinou, o seu filho efetivamente reinou, mas ele era rei, e por isso 55 anos. Então essa diferença é explicada nesse período em que o filho Jotão reinou junto com ele, porque ele estava leproso. Então não tem contradição nenhuma, apenas uma forma diferente de contar. Tá? Além disso, ainda que houvesse alguma contradição, isso não seria motivo para nós falarmos, a Bíblia está errada, ou a Bíblia é cheia de contradição. Não, gente, uma diferença de 3 anos no reinado de 52 ou 55 não faz a menor diferença. Vamos lembrar que a Bíblia não é um manual de história. Às vezes a gente quer tirar da Bíblia aquilo que ela não quer nos fornecer. Eventuais erros em dados históricos, se houvesse, nem há, mas se houvesse algum erro no dado histórico, não seria suficiente para dizer a Bíblia é cheia de contradições, a Bíblia está errada, nada disso. Isso não faz a menor diferença. A confiabilidade da palavra de Deus não vai ser colocada em xeque só porque tem uma diferença de 3 anos no reinado de um ou de outro. Mais uma vez eu relembro, a Bíblia não é um manual de história. A Bíblia não está aqui para ensinar história para ninguém. Assim como ela não é um manual de astronomia, não é um manual de geografia e nada disso. A intenção da Bíblia é ensinar a gente a servir a Deus. Não é ensinar história, não é ensinar astronomia ou qualquer coisa assim. Então, o fato de ela eventualmente conter alguma contradição, que nem é o caso aqui, tá? Não implica nenhum problema teológico que justifique nenhuma crítica à Bíblia. Pois bem, o reinado de Azarias ou de Uzias foi muito próspero, porque ele buscou o Senhor.
Ele desenvolveu o exército, a agropecuária, trouxe progresso econômico para o país. Mas, diante de tanta prosperidade, Azarias desenvolveu a soberba também. E aí, pretendeu até exercer funções sacerdotais. Chegou a confrontar o sumo sacerdote e entrar no lugar santo, no Santo dos Santos, no templo, para oferecer incenso. Acabou sendo punido por Deus com lepra. E por isso ele teve que se afastar do governo, teve que se afastar da sua casa, e o seu filho Jotão ficou governando de fato, nesse período. E aqui, mais um exemplo de alguém que, iniciando bem a carreira, acabou se deixando levar pelo orgulho e deixou de servir a Deus. E acabou tendo um fim triste. Joás, Amazias e Azarias, avô, pai e filhos. Exemplos de pessoas que nós precisamos ter em mente para aprender a não perder a salvação. Começam bem, mas se desviam no meio do caminho. Bom, com a morte de Azarias, do seu filho Jotão, que já estava de fato governando, virou o rei e assumiu o trono de Judá. Foi no ano da morte de Azarias, ou Uzias, que Isaías começou a profetizar. Todos conhecem o texto lá de Isaías, capítulo 6, verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, ele foi chamado para o ministério. Jotão reinou 16 anos. Seu nome significa Javé é perfeição. Foi um rei fiel a Deus, edificou a porta alta da casa do Senhor, o muro de Ofel, que era a região montanhosa do sul de Jerusalém. Ele também guerreou e venceu os amonitas. Embora Jotão estivesse servindo a Deus, mas o povo estava se corrompendo. O rei servindo a Deus, mas o povo estava se corrompendo. Quando Jotão morreu, ele foi sucedido pelo seu filho Acais, que não fez o que era reto aos olhos do Senhor e acabou colocando tudo a perder. Acais se desviou, praticou idolatria, feitiçaria. Ele chegou ao ponto de queimar seus filhos ao fogo para Moloque, o deus Moloque, no Vale de Inom. Então, Acais acabou por seguir a corrupção do povo. E, em consequência, Deus entregou ele tanto nas mãos do rei da Síria, quanto do rei de Israel, do reino do norte. O rei Peca, rei de Israel, matou num dia 120 mil soldados de Judá. E ainda levou para Samaria cerca de 200 mil soldados. 200 mil pessoas, não necessariamente soldados. Mas 200 mil cativos ele levou para Samaria. Além de saquear todo o reino de Judá. Então, veja a situação terrível em que ele colocou o reino de Judá. A pobreza tomou conta do reino, por causa dessa situação horrível que Acais colocou o povo. Acais foi então pedir ajuda para o rei da Assíria. Da Assíria, cuidado para não confundir com Síria, são dois países diferentes. Ele foi invadido pelos sírios, a Síria, e foi então pedir ajuda ao rei da Assíria, que estava se erguendo como uma potência mundial naquele momento. A Síria estava começando a se erguer como uma potência mundial. Acais cometeu o mesmo erro dos reinos do norte, do reino de Israel. Buscar ajuda junto às potências da época, ao invés de buscar a ajuda de Deus. Quando Acais estava em Nínive, capital da Síria, onde ele foi pedir ajuda para o rei da Síria, os edomitas também vieram, invadiram Judá e levaram cativos de Judá. E no mesmo momento os filisteus também invadiram Judá. Tudo consequência da impiedade de Acais. O Tiglat-Pileser, que era o rei da Assíria, atendeu o pedido de Acais. Ofereceu ajuda a Acais. Mas ao invés de fortalecer ele, acabou por colocar ele numa situação de maior aperto.
Por quê? Porque ele, para atender o pedido de Acais, ele exigiu um tributo, uma grande soma de dinheiro. Acais estava tão cego na sua impiedade que quando Tiglat-Pileser venceu os sírios, notem bem, Tiglat-Pileser, rei da Síria, venceu os sírios, tomou Damasco, capital da Síria. Acais foi se encontrar com Tiglat-Pileser lá em Damasco, capital da Síria, vencida pelos assírios. E aí ele viu lá um altar para o Deus de Damasco. E ele resolveu fazer um altar igual. Notem bem, mais uma vez, povo vencido, povo da Síria, tinha sido vencido pelos assírios, e ele resolve fazer um altar para o Deus do povo vencido. Colocou esse altar, uma réplica desse altar, no templo de Jerusalém. A maior das abominações que alguém poderia fazer. A abominação que o anticristo vai fazer durante a grande tribulação, ele fez em Jerusalém. Colocou o altar, semelhante ao altar do Deus da Síria, no templo de Jerusalém. Mais uma vez, cultuar um Deus vencido. Além de falso, nós sabemos, era um Deus que tinha sido vencido pelos inimigos, e aí ele vai cultuar esse Deus, contrariando mais uma vez o costume da época. Tem crente por aí fazendo igual a Acais, copiando os altares do mundo que perdeu a guerra para o Senhor, né? E trazendo para dentro da igreja, coisas de adoração a Satanás. Isso é totalmente lógico, além de ser contra a vontade de Deus, é absolutamente lógico. A verdade é que quando a pessoa se afasta de Deus, ela perde completamente a lógica, perde a razoabilidade, né? Começa a fazer coisas que não fazem nem sentido, nem para os olhos humanos fazem sentido. Acais abandonou a adoração ao Senhor, não demorou muito, o próprio templo foi fechado. As portas do templo foram fechadas no período de Acais, ao mesmo tempo em que ele enchia Jerusalém de altares. Para todo lugar, colocou altares em Jerusalém. Quando Acais morreu, ele não foi nem sepultado junto com os reis. Seu reino foi tão ímpio que não ficou impune. O próprio povo reconheceu que ele não era digno da posição real e não sepultou ele junto com os reis de Judá. Pois bem, aí nós chegamos ao reinado de Ezequias, que é o reinado da nossa lição. Foi nesse contexto que, depois da morte de Acais, o seu filho Ezequias assumiu o trono de Judá. Uma nação empobrecida, humilhada, totalmente distante de Deus, a ponto de o templo estar fechado. Notem bem, o templo era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Fechou as portas do templo, ou seja, não queremos Deus no nosso meio. Basicamente foi isso que eles fizeram. Ezequias assumiu o reinado nessas circunstâncias terríveis para Judá. O nome de Ezequias significa fortalecido por Deus. Ele tinha 25 anos de idade quando ele assumiu o trono e reinou 29 anos. Sua primeira providência foi abrir as portas da casa do Senhor e determinar uma purificação do templo. Assim ele mostrou toda a sua piedade. E é curioso que ele tenha sido um rei tão piedoso, tendo um mau exemplo como teve do seu pai, né? Acais foi um péssimo rei, mas mesmo assim seu filho Ezequias foi um excelente rei. Tinha uma porção de problema para ele enfrentar, mas o principal problema era retomar a adoração a Deus. Aí lembramos do texto de Mateus capítulo 6, verso 33, né? Buscar primeiro ao Senhor e a sua justiça. Com tantos problemas que ele tinha para enfrentar, ele conseguiu identificar que a primeira coisa que ele tinha que fazer era retomar a adoração a Deus.
Ezequias pediu diligência para os sacerdotes, para os levitas, tá? Tanto no serviço quanto no ministério. E na queima de incenso também para Deus, né? Esse apelo de Ezequias continua valendo para nós hoje. Aplica-se para todos, toda a igreja, todos somos sacerdotes na igreja do Senhor. Precisamos, como Ezequias recomendou ao sacerdote da época, nós também precisamos ser diligentes no serviço na casa do Senhor, no nosso ministério, nas orações. Incenso significa oração, né? Então nós precisamos ser diligentes da mesma forma como Ezequias pediu ao sacerdote da época. E aí vamos lembrar o texto de Jeremias 48:10, né? Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente ou fraudulentamente. Precisamos ser diligentes na obra do Senhor. O próprio Ezequias deu exemplo dessa diligência. Retirou os altos, ou seja, aqueles altares de adoração que havia em todo lugar, fora do templo. O povo tinha adotado a prática de adorar nesses altos desde Salomão. Desde Salomão o povo adorava nesses altos. Adorava o Senhor frequentemente, mas em lugares que não eram para adorar. A adoração ao Senhor tinha que ser feita no templo. Mas o povo já tinha adotado essa prática de adorar nos altos, nos altares fora do templo. Nenhum rei antes de Ezequias teve coragem de tirar os altos, de fazer cessar essa adoração ilícita. Teve muitos bons reis antes de Ezequias, mas nenhum deles teve coragem de retirar os altos. Não era uma decisão popular. Certamente não foi acolhida facilmente pelo povo. Nós vamos ver depois que o Senaqueribe, o rei da Assíria, chegou a usar esse fato contra Ezequias, tentando insuflar o povo contra Ezequias. Não era uma decisão popular, mas era a vontade de Deus. E Ezequias fez o que era certo, mesmo contra a vontade do povo. Ezequias também pôs fim à prática da queima de incenso, a serpente de metal que Moisés tinha feito. Vamos relembrar lá o texto de Números, capítulo 21, sobre a serpente de metal. Quando o povo estava no deserto, por uma das várias rebeliões que o povo cometeu, Deus mandou serpentes para picar eles. E aí, eles foram pedir socorro a Moisés. Moisés ora a Deus, Deus manda Moisés construir uma serpente de metal, hastear uma serpente de metal, e aquele que fosse picado pelas serpentes, olhava para a serpente de metal e era curado. Essa serpente de metal era, obviamente, um tipo de Cristo. Você tem problema? Olha para Cristo que vai ter solução. Tanto é que ele mesmo usa quando os filhos do homem foram levantados. Exatamente. Né? Ele próprio cita a serpente mental, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, eu serei levantado. Então, era um tipo de Cristo. Portanto, era uma coisa boa. Mas o povo começou a adorar a serpente. E aí está um problema sério, né? Você pega um símbolo e torna ela em objeto de adoração. O povo começou a chamar ela de Neustã. Neustã literalmente significa pedaço de cobre, né? Mas passou a adorar a serpente. Essa prática de queima de incenso à serpente metal já estava em vigor por mais de 600 anos em Judá. Mais de 600 anos. O que demonstra a coragem de Ezequias em enfrentar as tradições que eram contrárias às Escrituras. Essas atitudes de Ezequias demonstram o quanto ele era diligente em servir a Deus, a ponto de a Bíblia dizer a respeito dele, está no nosso textual, né? Que ele se chegou ao Senhor, não se apartou de após dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, de modo que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele.
é o nosso textual. Ou seja, ele foi um rei absolutamente fiel a Deus, de tal forma que não houve outro igual a ele. Pela citação, inclusive, mais do que Davi. Inclusive mais que Davi, o que é curioso, né? Porque Davi foi o rei segundo o coração de Deus, né? Mas Ezequias foi ainda mais diligente do que Davi. Ezequias também foi diligente com relação aos escritos sagrados. Durante o seu reinado, houve um cuidado especial para organizar as escrituras. Foi feito um trabalho de compilação da porção que estava redigida até ali do Antigo Testamento. Nós vimos na primeira lição na segunda lição, aliás, nós vimos que Ezequias foi provavelmente o autor, né, desses livros de 1º e 2º Reis até aquele momento, né? No seu tempo, no tempo de Ezequias, foram coligidos os provérbios do rei Salomão. Lá em Provérbios 25, verso 1, está escrito isso. Provérbios que foram coligidos no tempo de Ezequias. Ou seja, ele teve cuidado de reunir esses provérbios num livro para que fossem preservados. Os salmos de Davi e outros profetas. E também alguns livros históricos e proféticos, como é o caso do próprio livro de Reis. Tá? Então, o avivamento proporcionado por Ezequias contribuiu para que o Senhor levantasse profetas que não só exerciam o ministério corriqueiro do profeta, ou seja, levar o povo à observância da lei, mas também davam sequência à revelação divina dos homens. Foi no tempo de Ezequias que se levantaram profetas como Isaías, Miqueias, tá? Que, além de corrigir o povo, também trouxeram predições a respeito do Messias. Então vejam que Deus, no tempo de Ezequias, deu sequência à revelação a seu respeito. Os irmãos certamente já ouviram falar em revelação progressiva de Deus. A Bíblia revela Deus progressivamente, ou seja, não é tudo de uma vez. Não foi lá na criação que Deus se revelou completamente ao ser humano. Ele foi se revelando ao passar do tempo. Quando Deus fala com Moisés na sarça ardente, ele diz assim, pelo meu nome eu nunca fui conhecido. Ou seja, ele estava revelando ali mais um pouco de si, o seu nome, que ele não tinha revelado ainda. Então a revelação é progressiva, ou seja, Deus vai se revelando aos poucos. No tempo de Ezequias, os profetas, especialmente Isaías e Miqueias, contribuíram para essa revelação progressiva de Deus avançar. Falou-se muito do Messias no tempo de Ezequias. Ezequias reinou num período em que a Assíria tomou o reino do norte. Período do cativeiro, estudamos na lição passada, foi justamente no reinado de Ezequias, 722 a.C., em que a Assíria invadiu o reino do norte, levou todo mundo cativo, trouxe para Samaria e para a região do reino do norte povos estranhos, gerando aqueles povos que nós hoje conhecemos como samaritanos, estão revelados lá no Novo Testamento. Os samaritanos foram gerados justamente nesse período da tomada do reino do norte. Tá? O Tiglat-Pileser, ou Tiglat-Pileser, o rei da Síria, queria, obviamente, fazer a mesma coisa com o reino de Judá. Ele estava em expansão, ele vinha do norte, a Síria, a noroeste, né, de Israel, invadiu Israel, o reino do norte. A intenção era invadir Judá no sul, para chegar no Egito, obviamente, né? E, portanto, aumentava a tensão entre a Síria e o Egito, porque o Egito estava começando a se preocupar com o avanço do Tiglat-Pileser. Por causa das vitórias que os assírios tinham obtido, o Egito começou a se preocupar. E nota que o reino de Judá fica bem no meio, entre Egito no sul e a Síria. Estava ao noroeste, mas já tinham tomado Israel, portanto estava avançando, só faltava tomar Judá para chegar no Egito. Então, havia uma tensão natural entre os dois reinos e Judá ficava no meio dessa tensão.
como Ezequias era fiel a Deus, o Senhor foi com ele, de modo que Ezequias se conduziu com prudência em todas as suas atitudes. Ele ficou meio com medo, né, pastor? Com certeza ele ficou com medo, natural. E ele não tinha condições de enfrentar o rei da Síria. Não tinha condições. Eu ia falar sobre isso daqui a pouco, já vamos falar sobre isso, né? Vejam, a prudência foi a característica maior do reinado de Ezequias. E, aliás, o fato dele ter compilado os provérbios de Salomão, naturalmente, ele leu os provérbios de Salomão. E isso o tornou sábio. Ele passou a seguir os conselhos de Salomão, o que o tornou sábio. Provérbios 6,10 diz que a prudência é a ciência do santo. Ao se aproximar de Deus, Ezequias obteve sabedoria de Deus. E, conhecendo a Deus, ele pôde agir prudentemente. E assim ele pôde manter o seu país livre e independente, apesar de ele estar no centro do fogo cruzado entre a Assíria e o Egito. Era natural que ele ia perder o reino, aquele povo ia ser conquistado pelos assírios. Era a situação normal que deveria acontecer. Mas com prudência, com fidelidade a Deus, ele conseguiu manter o seu país livre. Ele reverteu o quadro adverso com relação aos filisteus, também, né? Feriu até Gaza, capital da Filistia, né? Expulsou os filisteus do território de Judá. Davi tinha expulsado os filisteus do território de Judá, mas depois eles foram reintroduzidos. Ezequias conseguiu novamente expulsar os filisteus do território de Judá. Agora, a prioridade de Ezequias tinha sido o restabelecimento do culto a Deus. Quando ele terminou a reabertura, a purificação da casa de Deus, ele então fez uma reinauguração do templo. Notem que Ezequias primeiro se preocupou em santificar os sacerdotes, os levitas e a casa do Senhor. Tinha sido profanada no templo de Acais, do seu pai, e portanto precisava de uma purificação. E aqui fica uma importante lição para nós hoje. Não pode haver verdadeira adoração sem santidade. Nós conhecemos bem o texto de Hebreus, capítulo 12, 14. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, a primeira coisa, sim, pastor, por favor. Enxerga as duas vontades de Deus, né? A vontade coletiva e a vontade permissiva. Né? Quando Deus dirige, o reinado É próspero. E quando Deus apenas permite que a pessoa quer fazer, né? Aí a pessoa faz o que quer e não tem os benefícios da vontade de Deus. É verdade, pastor. Bom, quando ele tomou essas providências, de madrugada, ele ajuntou os maiores do povo, subiu à casa do Senhor para oferecer sacrifício pelo pecado, fazendo a devida expiação. Vamos lembrar que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, está lá em Hebreus 9. Em nossos dias também não é diferente. Sem sacrifício, ninguém vai ver o Senhor. Se o sacrifício de Cristo é único, é perfeito, portanto, é absolutamente necessário que nós sejamos purificados no seu sangue, obtendo o perdão dele. Em seguida a esses sacrifícios, que fizeram reconciliação do povo com Deus, iniciou-se a adoração a Deus por meio de louvor. Um louvor que seguia os parâmetros estabelecidos por Deus quando da preparação para o serviço no templo, nos dias de Davi, nos dias de Natã, no dia de Gade. O louvor, irmãos, é um elemento importante do culto a Deus. Às vezes a gente diz, não, aqui vamos dar primazia à palavra. A palavra é importante? É claro que é, mas o louvor também é importante no culto.
É um elemento importante no culto, o louvor, tal qual a palavra. Mas o louvor, como toda adoração a Deus, somente é aceito por Deus quando segue os seus parâmetros. Os parâmetros dele não são do nosso jeito, tem que ser do jeito que ele estabelece. Ezequias nos ensina que o louvor, para ser aceito por Deus, precisa, primeiro, provir de quem está em comunhão com o Senhor. Ou seja, Hebreus 13:15, deve ser o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Senão não é louvor. Pode ser música, pode ser até música boa, mas não é louvor. Se não for o fruto dos lábios que confessam o seu nome, não é louvor. E segundo, tem que ser feito conforme a direção do Espírito Santo, de acordo com o Espírito de Deus. O que significa que deve ser uma música que atinge o homem interior e não o corpo. Ou seja, ela tem que estar de acordo com as Escrituras Sagradas. Os louvores entoados por Ezequias naquele período eram aqueles louvores que tinham sido dados pelo Senhor aos profetas cantores escolhidos nos dias de Davi. Ou seja, esses louvores tinham mais de 250 anos. Mais de 250 anos, mas foram inspirados por Deus. Hoje em dia, lamentavelmente, tem gente recusando louvores porque são velhos, quando na verdade são inspirados por Deus, foram feitos por santos homens e mulheres de Deus, em época de avivamento espiritual, sim. E está escrito na Bíblia: não removai Os marcos antigos colocados por vossos pais. Alguns dos nossos hinos são marcos. Exatamente, exatamente. Tem igrejas por aí que já abandonaram a harpa cristã. Tem muitas igrejas batistas hoje que já abandonaram o cantor cristão. Sim, pastor. Estou achando que hoje, estou achando que hoje eles fazem um belo de um comércio com Exatamente isso que eu ia falar, pastor. Virou comércio o louvor na igreja. Troca a harpa cristã por hinos feitos, sabe-se lá por quem. Nós passamos uma luta dos hinos antigos, dos velhos. Tá aí. Aí os novos, as inovações, que não são inspirados por Deus, não estou dizendo que nenhum novo não é isso, mas não necessariamente são inspirados por Deus, esses que têm valor, quando na verdade eles estão atendendo interesses comerciais, de empresas que viram no segmento gospel, agora a palavra é essa, né? No segmento gospel, a fonte de renda, é o que vende, é isso que interessa, né? Nós precisamos resgatar o verdadeiro louvor a Deus. Aleluia. Verdadeiro louvor a Deus, que pode ser antigo, pode ser novo, não é a questão de idade, mas foi composto por pessoas inspiradas pelo Espírito Santo. Vou ouvir um de cada vez, vai lá. E uma das características desses hinos é por causa que é o sofrimento. Exatamente. Cada hino tem uma história, foi composto numa época, muitas vezes, de sofrimento das pessoas. Veja o caso da Frida, tem uns hinos maravilhosos na harpa cristã, composto em momento de sofrimento, composto em momento em que a pessoa mais busca a Deus, e Deus inspira a pessoa a isso. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, né? Sim, pastor? Nós estamos observando hoje, se não tiver aquele tchan que pesquisa, então não tem valor. Eu ouvi falar de um cantor que diz assim: vamos fazer hinos, canto para os crentes, e lá nós ganhamos dinheiro. Então é isso que Tem muitos desses, entre aspas, cantores gospels aí que nem crentes são. Nem crentes são. Nem assim, nem sequer dizem que são crentes. Nem se dizem crentes. Eu ouvi, eu estava lá, Central, Curitiba, um desses cantores famosos, dizer em púlpito dentro da igreja que teve que fazer como os cantores do mundo.
Eu entendi o que ele quis dizer e já vou dizer para vocês. Ele disse expressamente: eu tive que fazer como os cantores do mundo para começar a fazer sucesso no meu evangelho. Ele falou isso expressamente. E o que os cantores do mundo fazem para fazer sucesso? Oferecem ao diabo. Fazem pacto com o diabo. Certo? Então esse fulaninho falou isso expressamente dentro da Assembleia de Deus em Curitiba, há uns anos atrás. Eu estava presente e ouvi ele falar isso. Certo? E como ele, muitos devem fazer a mesma coisa. Pois bem, depois dos louvores, depois de terem se oferecido sacrifícios, Ezequias e os que com ele estavam se prostraram e adoraram. E aí foram seguidos pelos levitas, pelos sacerdotes, que louvaram com alegria e se inclinaram e adoraram. Então, já devidamente consagrados, ofereceram sacrifício de gratidão em grande número. Depois da reinauguração do templo, Ezequias enviou mensageiros a todo Israel e Judá, convidando o povo a vir celebrar a Páscoa em Jerusalém no segundo mês. Notem bem, o segundo mês era o mês em que se celebrava a Páscoa para aqueles que não estavam limpos no primeiro mês. Está lá em Números capítulo 9. Então, a Páscoa deveria ser celebrada no primeiro mês, mas quem não estivesse limpo, celebraria no segundo mês. Então, Ezequias convidou o povo a vir celebrar a Páscoa no segundo mês, né? Demonstrando assim que as pessoas não estavam limpas, em princípio, mas tinham uma segunda oportunidade. Com esse episódio, ele demonstrou que ele queria estar em comunhão com Deus. Mas o povo estava em situação difícil, né? Mas mesmo assim, ele providenciaria uma forma de redimir com Deus. Ezequias, sabendo da situação aflitiva em que se encontrava o reino do norte, estava acossado pelos assírios, logo seria tomado pelos assírios, ele fez questão de convidar as tribos do norte para participarem da adoração da Páscoa em Jerusalém. Alguns de Aser, de Manassés, de Zebulon vieram, enquanto outros, de Efraim, de Manassés, zombaram do convite que Ezequias fez. Ou seja, perderam a última oportunidade que tinham. Porque depois disso, os assírios vieram e tomaram o reino do norte e acabou com eles. O resultado de toda essa dedicação a Deus, a obra de Deus, é que a mão do Senhor esteve sobre Judá. E isso foi fundamental para que o reino de Judá não viesse a ser destruído juntamente com o reino de Israel, o reino do norte. Se nós mantivermos a nossa vida de comunhão com Deus, se nós atendermos ao seu convite para participarmos dignamente da sua mesa santa, vamos lembrar que a Páscoa é um símbolo de Cristo, a mesa do Senhor é a nossa Páscoa, né? Certamente nós também vamos ser poupados do juízo divino e vamos participar do arrebatamento da igreja. É preocupante a gente observar hoje muitas pessoas zombando da celebração da ceia. Zombar não é só falar mal, mas quando a pessoa desdenha do convite para participar da ceia, ela está zombando da ceia também. Ah, hoje eu estou com preguiça, não vou para a igreja. Ah, mas é ceia, não, mas não. Isso é também zombar da ceia do Senhor. Eu não estou falando, obviamente, daquele que não pode vir numa situação de necessidade, não pode, aí vem e toma no dia seguinte. Não, mas há pessoas que, podendo, desdenham da mesa do Senhor. Não fazem questão de participar, não fazem questão de estar presente. Estão zombando da mesa do Senhor e que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Pois bem, chegamos à invasão de Senaqueribe. O tempo está acabando. Ezequias estava servindo a Deus como nenhum outro rei em Judá. Mas isso não impediu que ele viesse a ter problemas. E assim também é conosco. O fato de estarmos servindo a Deus não impede que nós tenhamos problemas.
Ao contrário, às vezes a gente tem problema justamente porque está servindo a Deus. O que pode parecer estranho, mas é uma grande verdade. Quando você mais serve a Deus, aí que vem tribulação. O diabo ataca mesmo quem está servindo a Deus. Quem não está servindo, ele não está muito preocupado. Então, se você está tendo tribulação, contanto que você não tenha causado essa tribulação, porque às vezes, a maioria das vezes a gente tem problema por culpa nossa mesmo, né? Porque a gente causou. Mas às vezes a tribulação vem porque eu estou servindo a Deus. Então, dá graças a Deus por isso, como o Pedro bem colocou, né? Dá graças a Deus porque é prova e Deus está conosco nessa hora. Só os pregadores da teoria da prosperidade é que enganam as pessoas dizendo que os servos de Deus não têm problema. Ainda ontem eu estava assistindo uma pregação, estava assistindo por conta da faculdade, eu tenho que assistir uns vídeos, aí uma pregação da Bispa Hernandes. Para começar, que bispa é uma espécie de manga, não tem nada a ver. O feminino de bispa é episcopisa, não é bispa. Mas ela se diz bispa, se dizia, né? Bispa. Oi? Engana um pouco. E falando as coisas mais absurdas. O povo de Deus tem vitória atrás de vitória. Esse tipo de pessoa engana o povo com essas coisas. Servo de Deus tem problema nesse mundo, sim. Não vamos usar a verdade da palavra de Deus para pregar mentira para o povo. Jesus disse claramente: no mundo tereis aflições. Então, servo de Deus sim tem problemas, tem aflição. A única diferença é que Deus está conosco nessa hora. Muitas são as aflições do justo, mas Deus os livra de todos. Exatamente. A Síria tomou Samaria, a capital do reino de Israel. Levou cativos as tribos do reino do norte. 9 anos depois, quando Ezequias já estava no seu 14º ano de reinado, Senaqueribe, o rei da Síria, invadiu Judá, o reino do sul. Tomou as cidades fortes, ou seja, as principais cidades do país. Ezequias não tinha como resistir. O exército assírio era poderoso, não tinha como ele resistir. Aí ele então mandou mensageiros a Laquis, cidade de Judá, que tinha sido conquistada pelos assírios. Mandou presente para Senaqueribe, propôs paz, aceitou pagar tributo para Senaqueribe, para ter paz. Senaqueribe impôs a ele um tributo de 300 talentos de prata, em preço atual mais ou menos 40 milhões de reais, e 30 talentos de ouro, mais ou menos 200 milhões de reais atualmente. Ezequias então deu todo o ouro que se achou na casa do Senhor, na casa do rei, chegou até a cortar o ouro da porta do templo, que ele mesmo tinha colocado, quando ele reinaugurou o templo. Ele tirou o ouro da porta do templo, e veja que isso não deve ter sido fácil para ele, né? Ele havia posto o ouro na casa do Senhor para melhorar a casa do Senhor, e ele então tirou o ouro para pagar tributo para um rei ímpio. Ezequias poderia ter questionado nessa hora, né? Onde é que está Deus? Né? Por que Deus permitiu isso? Poderia ter questionado. É natural que a gente questione isso. Mas Ezequias era sábio. Em lugar de ficar questionando a Deus, sabendo que ele não tinha como enfrentar o exército assírio, ele simplesmente tratou de mandar embaixadores antes que a batalha viesse a Jerusalém. Seguiu a boa estratégia que Jesus depois recomendou lá em Lucas 14. Né? Se você vê que o inimigo é mais forte, você manda embaixadores para tentar paz. E foi isso que ele fez. Só que Senaqueribe não honrou a sua parte no acordo. Depois de ter feito a paz, recebeu o tributo, ele mandou mensageiro a Jerusalém para insuflar o povo contra Ezequias, para que eles se rendessem. Ezequias, mesmo tendo feito acordo com Senaqueribe, agiu prudentemente, alterando o armazenamento de água em Jerusalém, para impedir que, num eventual cerco, como acabou acontecendo, a cidade ficasse sem água.
E também para secar as fontes de água do lado de fora, para o inimigo não usar. E aí vale uma lição para nós hoje aqui também. Como Ezequias, nós também precisamos ser sábios e não dar água para o diabo, para o inimigo. Assim como Ezequias percebeu as movimentações de Senaqueribe, percebeu que ele viria invadir Jerusalém e tratou de secar as fontes de água que o inimigo poderia aproveitar, nós também devemos secar as fontes que o inimigo pode usar contra nós. Precisamos vigiar para não dar lugar para o adversário. O mensageiro de Senaqueribe, do rei assírio, Tartã, Rabsaque, que era o comandante do exército, vieram acompanhado de um grande exército. Rabsaque talvez não seja nem nome, tá? Rabsaque significa general ou chefe dos príncipes, então provavelmente era o título dele, não era o nome dele. Pois bem, eles chegaram a Jerusalém e pararam justamente no local onde Ezequias tinha mandado fechar a água. Ou seja, quando nós somos vigilantes, o inimigo não consegue avançar. Ele para ali onde a gente não dá lugar para o inimigo. Quando eles chegaram ali, os mensageiros chamaram o rei Ezequias. Ezequias não foi ao encontro deles. Mandou o mordomo Eliaquim, o escrivão Sebna, o chancelar Joel. E assim, Ezequias nos dá outra lição. Ele não se submeteu ao rei da Síria. Senaqueribe mandou mensageiros. Então Ezequias foi lá e mandou mensageiros também. Não foi pessoalmente. Fazendo valer a sua dignidade, a sua posição real, que tinha sido dada por Deus. Assim como Senaqueribe, nós não podemos também nos submeter ao império do adversário. Não podemos deixar a nossa posição para nos submeter ao adversário. Lembre de Neemias. Os inimigos chamaram ele, vamos conversar, vamos tentando atrapalhar a obra. Ele diz, não posso descer não, porque eu estou fazendo uma grande obra. Então quem está trabalhando para Deus, não desça para se sujeitar ao inimigo. Vejam que Ezequias entendeu que ele não tinha poder para enfrentar Senaqueribe. Assim como nós também não temos sozinhos poder para enfrentar o inimigo. Mas, como servo de Deus, ele não se sujeitou ao inimigo. Porque o seu Senhor era maior que o inimigo. Ele não poderia enfrentar o inimigo, mas o seu Senhor era maior que o inimigo. Infelizmente não vai dar tempo da gente prosseguir, o tempo já está muito avançado, mas eu queria deixar a mensagem de Ezequias para nós hoje. Um rei fiel a Deus, que por ser fiel a Deus, conseguiu manter todo o povo livre do cativeiro. Deus abençoe, agradeço. Vamos orar? Senhor Deus, te damos